Já começou, já estamos no YouTube. Meu Deus, olá, Fala, pessoas do oi YouTube. YouTube, mãe, tô no YouTube. Mais um conteúdo exclusivo do YouTube aqui, né? Sim, conta aí pra gente, pra gente. Conta aí pra quem está assistindo a gente no YouTube, o que é que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai fazer um react análise do making off, do que a gente encontrou do making off da série da Marvel WandaVision. Não é uma análise da história, assim, até porque isso tem de monte no YouTube. A gente quer trazer mesmo o que a gente conseguiu ver sobre a produção cinematográfica. Até porque muitas coisas que eles usam são totalmente aplicáveis às coisas que a gente faz, né? Eu também acho legal trazer isso pra. Porque muita gente, assim, tem um pouco de curiosidade, pessoas não trabalham no audiovisual, sobre como é feito, né? Também serve para essas pessoas que não estão dentro da área de audiovisual conhecerem bastidores do cinema. Até porque nos vídeos de making off, né, essas cenas passam tipo por um segundo, assim, tchá, tchá, mostrando set, e depois fica os atores falando, foi muito engraçado fazer não sei o que lá, essas pessoas são muito legais. Mas a parte técnica, assim, acaba não dando pra ver, né? Tipo, a gente enxerga um povo carregando um monte de coisa, mas não faz a menor ideia o que é, enfim. Talvez a gente deve começar falando um pouco dos episódios iniciais da série, né? Que são, na verdade, onde a gente vai se focar mais. Foram os episódios que dentro da história se passam como uma sitcom. É aquele gênero de comédia, para quem não conhece o termo, como Friends, How I Met Your Mother, Arrested Development. Sai de baixo. Uma coisa importante também das sitcoms é que quase sempre é gravado com mais de uma câmera para poder Sim. cobrir essa ação nesse ambiente amplo. Aqui a gente consegue ver que nesse momento eles estavam gravando uma cena na sala e eles estão, se eu não me engano, aqui com 4 ou 3 câmeras. Deixa eu dar uma circulada aqui nas câmeras para vocês verem melhor. Também tem aqui um print de alguém monitorando as câmeras. Essa pessoa deve ser alguém importante. Monitorando as 3 câmeras, no caso. Por isso eu falei que eu acho que tem 3, porque tem 3 monitores. E a gente consegue ver claramente que os atores estão lá atuando. E a gente tem aqui um plano geral. Aqui um enquadramento mais específico em um personagem, que é esse aqui, ó. Mais fechado nele. E aqui, colocar em azul, um outro ângulo. É a decupagem, né? Uma das mais clássicas que existe, né? Tipo, uma câmera geral, um close para cá e um close para cá. Perfeito. Sim. Essa é o padrão de sitcom, exatamente isso que a gente está vendo aí. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essa ilha de monitores fica num lugar bem escuro, né? Então eles pegaram um monte de bandeiras, fizeram tipo uma cabana para ficar em volta, porque para os monitores ficarem bem iluminados, né? Melhor que você esteja num lugar escuro. Então achei interessante isso. Olha o quanto está iluminado lá fora, que provavelmente é o estúdio, comparado com essa parte. Sim. E outra coisa interessante de se trazer é que as câmeras filmam em cor. Não todas. Tem câmera que já vem feito. Aqui, no caso, as câmeras estavam filmando em cor. Só que aí, como esse episódio seria em preto e branco, aqui nos monitores eles já tacam um filtro que não é exatamente como vai sair a série, porque o preto e branco ele tem mais do que uma forma de se fazer. E você pode controlar o quanto você quer nos tons mais escuros, nos tons mais claros, só que aqui eles tacam um filtro meio padrão, preto e branco, para ter uma ideia. E também, nesses primeiros episódios, eles estavam usando um formato que eu vou chutar que seja 4x3, mas é um formato mais quadrado, e a gente consegue ver aqui nos cantinhos, ó, do monitor que a câmera tá filmando mais coisa. Só que eles também tacaram uma opção no monitor para já ver o tamanho de quadro. Tipo, se a gente aproximar um pouco, a gente consegue ver, tá vendo que a câmera pega mais do que o quadro. Deles deram um destaque já pro formato que vai ser o vídeo exportado. Basicamente, o que esses monitores são uma pré-visualização, né? Olha que engraçado. Tá com fita em cima de cada monitor falando o nome do operador. Provavelmente eles têm
eles conseguem falar em tempo real com os operadores, né, através do fone de ouvido. O Dave, o Jeff, aquele não dá pra ler. E aí, aqui o nosso monitor, achei bem hidratado, um cafezinho, uma coca e carregando um iPhone. É interessante a gente explicar um pouco como é filmado um filme hoje em dia, normalmente. Pra explicar que não é assim. Às vezes parece que é assim, né? Mas... Alguns são gravados assim, mas não é comum, porque isso atrapalha as partes técnicas. Atrapalha pegar o som, atrapalha a própria luz, né? Porque você vai filmar um close, você pode achar que vou botar a câmera ali e fazer o close. Para fazer um close, você não usa a mesma luz que você estava usando para filmar de longe. Então você tem que mexer tudo, deixar tudo bonitinho para filmar só a carinha da pessoa, igual a gente está aqui. Quando é duas pessoas, tem que fazer isso dar certo ao mesmo tempo para as duas pessoas. E como elas estão uma de frente para a outra, vira uma piração, né? Porque a luz de uma bate na cara da outra também, e aí vira uma bagunça. Por isso também a sitcom tem essa iluminação muito geral, né? Assim, por exemplo, aqui, Sim. ó, fazer em azul para dar uma diferenciada, a gente vê, sei lá, deve ter umas 15 lâmpadas só visíveis aqui. E em cima do teto, de onde seria o teto, também tem mais lâmpadas. Então é uma coisa realmente muito iluminada. A gente já falou sobre iluminação de 3 pontos lá nos episódios do podcast. Para quem não sabe, a gente, além desses vídeos mais curtos, a gente também produz um podcast. Luz. Câmera. Podcast. Podcast. Tem dois estilos básicos, assim, high key e low key. Low key é mais a iluminação tradicional de cinema, que tem luz e tem sombra, né? Contraste. Agora, high key é isso aqui que a gente está vendo. Quase não tem sombra, não existe sombra. Dá para ver isso exatamente nesse cenário, é só a gente olhar para o chão. As coisas praticamente não têm sombra, apesar de que elas estão extremamente iluminadas, né? Lógico, elas têm uma sombra bem fraquinha. Dá pra ver bem isso que você falou da iluminação difusa, que é uma iluminação que pega mais abrangente, menos focal. Inclusive, por conta, se vocês verem, praticamente na frente de todas as lâmpadas, se não em todas, a gente tem esse painel branco, que é exatamente o difusor. É um painel branco com um certo nível de transparência, né? Assim, a luz passa por ele. Faz a fonte de luz, né, que talvez fosse pequena, ficar maior, porque daí esse pano inteiro vai ficar iluminado branco. Então, ele vai ser a nova fonte de luz. Fonte de luz grande, luz difusa. Mas é legal também ver como eles estão usando as bandeiras, né, que são essas, como se fossem os difusores, só que pretos. Que isso aí é extremamente importante também, e para fazer uma fotografia bem feita, principalmente trabalhando com luz difusa, você precisa de bandeira, porque a luz difusa você não tem como controlar ela muito bem, né? Ela espalha. Então, a gente vai ver várias bandeiras aí nesse set, que são lugares onde a diretora de fotografia ou o diretor falou assim, não, aqui não quero que essa luz passe. Então, você controla a luz com essas bandeiras. Essa que está no meio, por exemplo, essa grande em cima, é como se fosse uma saia, né? É uma bandeira preta em volta de uma luz difusa. Então, por mais que a luz seja difusa, se não tivesse isso, ela ia espalhar ali no cenário inteiro. Ia iluminar demais as paredes, talvez. Então, eles fizeram essa saia para a luz difusa descer e iluminar só o que está exatamente embaixo dela. Aqui, essa bandeira aqui, ó, colocar em amarelo, provavelmente ela pode estar, essa luz aqui que está em vermelho, vindo nessa direção, não vai chegar nesses armários aqui e tal, por causa dessa bandeira, por exemplo. Porque, sim, aí é mais difícil de falar porque, mas, por exemplo, eles podem querer dar uma sombra desse lado do armário para dar profundidade, né, no objeto de cenário. E exatamente isso que está acontecendo, né? A cor do armário dá para ver claramente que está mais escuro nessas partes dos cantos e mais azul clarinho na frente. Eu acho que outra coisa bem interessante de falar de luz, a gente estava falando dos difusores, né? Mas tem isso é muito legal. Tem esse outro objeto aqui. Isso aqui, que parece um difusor porque vai na frente da luz,
Ele, na verdade, é um objeto que chama colmeia, que pode ser usado junto com o difusor, só que ele tem outra função, que é a de direcionar a luz. Esse dispositivo é uma coisa tão incrível que, assim, para mim é um dos mais importantes, assim, para uma equipe de fotografia. Porque a luz difusa, igual a gente estava falando, ela é muito difícil de controlar, né? Ela espalha. Aí, com essa coisa maravilhosa aí, você consegue direcionar a luz difusa. É incrível isso, não tem explicação, é muito bom. É um meio termo entre, assim, falando de uma forma bem simplificada. A gente tem a luz dura, bem direcional, né, que é aquela luz que vai assim, deixa tudo muito marcado. A gente tem a luz difusa, que bate, deixa as coisas menos marcadas, então tem um contraste menor. Por exemplo, você não vai ter um lado do rosto todo escuro e um lado do rosto todo claro. Só que essa luz normalmente se espalha, como a gente falou, pelo cenário. Esse quadriculado que tem aqui faz mágicas, é incrível. Faz mágicas. E isso aqui, inclusive, é muito útil e é relativamente barato. E você encontra no formato do softbox mais padrões que tem. Ainda nisso de, tipo, objetos que a gente consegue usar e são baratos. E eu achei muito legal ver que também se usa, inclusive achar um print, é o rebatedor. Outro objeto aí maravilhoso, incrível, altíssima tecnologia, pouco esforço, perfeito. A altíssima tecnologia pode ser substituído, por exemplo, por uma placa de isopor. Exatamente, isso é que é tecnologia, é perfeito. Nesse frame é muito interessante, porque primeiro, claramente eles estão gravando num dia com o céu bem nublado, né? Porque as Sim. pessoas praticamente não têm sombras nos pés. Só que aqui que do lado direito do rosto dela, dá para ver que tem um reflexo bem forte aqui. Então, ela está sendo iluminada por ali, né? Tá vindo como se fosse uma backlight. Eu não sei se isso é o sol ou se eles têm uma luz, um refletor grande ali fazendo essa backlight nela. Pode ser. Ou pode ser Provavelmente o tem sol. uma luz mais ou menos Eu aqui, ó, acho. né? Eu acredito que sim. Até Uma porque luz jogando. tá uma coisa assim meio dura, especificamente aqui, ó, gente. Também o rebatedor é bom que dá uma luz difusa, que serve bem como um preenchimento, né? Porque a luz vem daqui, bate nessa superfície relativamente grande, assim, pela distância e tal, e por ser uma superfície refletor e não um ponto de luz, e reflete pra cá. Eu adorei essa coisa da setinha, gente. Depois que a gente acaba de fazer, não dá para entender nada. Mas enquanto você está fazendo, é perfeito. Essa série foi a série dos cabos. Nessa série tinham outras coisas também, mas essa lagosta é um ótimo exemplo porque quando derem ação, né, e beleza, começar a gravar, por causa da história, essa lagosta vai sair voando daqui, nessa direção. Aí simplesmente ela tá presa no cabo, vocês conseguem ver que são dois cabos, né? Aqui eles se ligam, aqui fora, e com o mecanismo simplesmente você puxa os cabos. Então essa lagosta presa nos cabos vai sair voando. Aí depois você vai lá na pós-produção. Vamos supor que essa linha aqui azul é o cabo. Você simplesmente vem, retira o cabo com uma máscara simples. Qualquer um consegue fazer isso em casa. E tá pronto. Lagosta voando. Perfeito. Soluções de baixa tecnologia. Melhor que tá tendo. Sim. Principalmente pra gente que tá produzindo na guerrilha. É. Mas olha lá, ó, gastaram milhões e estão fazendo no cabo. Outro uso dos cabos muito interessante foi porque essa série tem muitos personagens que voam. O que acontece? Ele tava mais pra cima, vieram abaixando. Quando chega aqui perto, esse cara provavelmente estava aqui no cantinho, né? Porque ninguém merece ficar tirando tela verde de frame que não precisa. Aí quando ele tá quase chegando no chão, esse cara vestido de verde vem correndo, segura aqui, deve soltar os cabos, né? Deve ter um mecanismo de solta. O ator pisa no chão e pode andar livremente. Depois você vem Exatamente. novamente com a remoção de cabos, que é uma coisa relativamente bem simples, perto do que tudo que eles fazem. E tá pronta a cena. Tem uma coisa muito interessante nessa cena. Tem dois tipos de chroma key. Tem dois tipos de chroma key nessa cena. Tem o verde, que é o clássico, e tem o azul lá no fundo. Normalmente você escolhe
o verde ou o azul, dependendo do que vai estar na frente da sua câmera, né? Porque são cores bem contrastadas, né? Não existe muitas coisas que são nesses tons. Então, esse verde aqui da frente é o verde normal que o pessoal normalmente usa. E lá no fundo, eles colocaram azul porque tem muitas árvores, né? Muita grama, muita coisa verde, né? Na cena. Então, seria mais fácil eles usarem o azul para criar esse contraste com essas partes que são verdes já naturalmente, né? Por isso que aí tem os dois tipos de chroma key. Porque como funciona o efeito de chroma key? Você retira de cena tudo que é da cor que você escolheu. Exatamente por isso se usa o verde normalmente quando você vai gravar uma pessoa. A nossa pele não tem verde. A nossa pele tem muito vermelho, por exemplo. Por isso você nunca vê uma tela vermelha de fundo. Porque o vermelho é muito forte na nossa pele. Mesmo que não pareça você olhando para sua pele, tem muito vermelho. Então se você tirar o vermelho, você vai perder pessoa. Inclusive, por isso também que sempre que tem efeito especial e as pessoas estão com roupinha de exército, a tela é azul. Perfeito. A roupa de exército, verde. Não, se Verde. você tira o verde aqui, claro, é um tom diferente de verde, e você seleciona por tons. Mas é mais fácil você tirar o azul. Tá vendo? Ninguém tem nada azul. Tem uma coisa, falando em azul, muito interessante também, que eu acho que isso vale muito a pena citar. Como a gente viu em outros takes aqui, deixa eu achar mais uma fotinho de volta. Aqui, o Visão, segundo personagem da série, né, que dá nome, e pra quem conhece já, ele é esse vermelho vinho aqui. Esse é a cor dele. Só que nos primeiros episódios que era em preto e branco, eles tentaram filmar ele com essa maquiagem e transformar em preto e branco, e não ficava bom. Aí, com vários testes, eles descobriram que se ele fosse azul na gravação, lembrando que eu disse que a gravação é feita em cor e eles deixam em preto e branco depois. Não é igual no cinema preto e branco de antigamente, que de fato filmava e revelava em preto e branco porque era o que tinha. Aqui não, eles filmam em cor, inclusive porque muitas vezes nessa série vai trocando entre preto e branco e com cor. Só que eles descobriram que nas cenas em preto e branco, se o Visão fosse pintado de azul, a maquiagem e os acessórios, ficava melhor. Parecia mais que ele era vermelho quando se transformava em preto e branco. Isso é muito, muito legal, né? Essa é a prova real de que, às vezes, trapacear faz ficar mais realista do que se você filmar a realidade, né? E interessante também pensar que quando as câmeras eram realmente em preto e branco, eles faziam isso o tempo todo. Inclusive isso aqui não foi uma descoberta 100% da equipe. As pessoas usavam batons em tons azulados nessa época que você estava falando para dar esse realce no vermelho do lábio, que não era vermelho porque não tinha cor, mas enfim, se usava esses batons em tons mais azulados. Enfim, Legal, efeitos né? práticos misturado com efeitos digitais são o melhor resultado que você pode ter. Só os efeitos práticos pode ficar um pouco estranho em alguns casos, e só os efeitos digitais a gente tem muitos exemplos de como pode ficar estranho. Eu acho que só os efeitos práticos, eles são limitadores, né? Porque tem coisas que é muito difícil fazer prático. Por exemplo, aqui, essa cena, que deixa eu mostrar ela feita, ela na série, é essa cena? Olha, nuvens, céu vermelho, mundo de magia. Como você vai fazer isso prático de uma forma que passe essa sensação, tipo, parece algo real, assim. Se isso existisse, eu imagino que seria assim o visual. É fotorrealista. E Com numa certeza. cena dessas, a gravação é assim, realmente, um grande bloco de tela verde. E citação super válida, o teto aqui, que é tipo um super, sei lá, difusor enorme. Eu acho que chama Butterfly isso. Eu acho que foi isso, né? De WandaVision. Acho que deu pra gente passar por várias coisas interessantes e que são específicas desse projeto, dessa série. E a gente vai trazer mais, né? Tentar dar uma, não sei, talvez trazer de uma produção brasileira agora, Bacurau. Aí eu sei que tem um documentário também sobre como foi feito. Ou deixem sugestões pra gente, né? Mas com certeza nos próximos vídeos a gente vai trazer mais nesse formato
de análise e trazer coisas diferentes, trazer outros projetos. E realmente, mandem sugestões aí que a gente vai ficar bem feliz de poder fazer das sugestões que vocês mandam. É isso aí. E lembrando que, como é a primeira vez que a gente traz alguma coisa, é um pouco mental, né? Então, vamos ver como sai isso. Mas além de sugestões do que trazer, sugestões de formatos, assim e tal. E espero que o YouTube não bane esse vídeo. É isso, falou. Tchau, gente. Até mais.